Graça e paz, querido, tudo bem? Como é que tá você? Hoje eu tô gravando um vídeo pro meu canal do YouTube. E eu peço a você que dê um like lá, uma curtida. E também se inscreva no meu canal para que outras pessoas também possam participar e assistir nossas mensagens. Agora eu vou procurar fazer vários vídeos exclusivamente para o YouTube, então eu peço a você que nos ajude a divulgar esse canal, porque eu perdi um canal com mais de 1000 inscritos, né? E agora nós estamos praticamente recomeçando. E sempre eu esqueço de pedir like, pedir a curtida, pedir para comentar e pedir também para se inscrever. Hoje eu quero falar sobre o poder da visão. Eu já tenho um vídeo falando disso, eu acho que foi numa pregação. Não foi num vídeo assim, né? Mas foi numa mensagem, uma pregação. Deve estar lá no meu canal ou no canal que eu perdi, alguma coisa assim. Então, olha só que coisa interessante que eu anotei aqui para nós termos uma meditação. Você quer saber o poder da visão? Então eu vou te mostrar. Por exemplo, a visão é mais importante do que a ação. Porque é o seguinte, uma pessoa que ele tem muita ação, mas ele não tem visão, ele pode chegar no lugar errado. Então quando a pessoa tem ação, eu tenho muita ação, eu gosto de fazer as coisas e tal, amém, é maravilhoso ter ação. Mas a ação é preciso também ter visão. Como é que a pessoa vai conseguir agir sem saber para onde está indo? Ele tem que ter uma visão nítida, clara, coerente da onde ele está indo. Essa é a grande verdade. Isso é o passo número 1. Segundo lugar, a visão é mais importante do que o líder. Vamos supor, eu sou um grande líder, mas se eu não tiver visão de liderança, eu não vou conseguir chegar também em lugar nenhum. Então, como que eu faço para ser um grande líder? É eu ter uma grande visão. Então, a visão, ela acompanha a liderança, ela acompanha o líder. Então, quando você decide ser um líder, você precisa também decidir ter visão. E como que eu adquiro visão? Como é que eu adquiro? Como é que eu conquisto a visão? É você treinar a visão. Por exemplo, eu gosto muito de assistir podcast, de ouvir vídeo, o livro áudio, né? Eu gosto muito de ouvir mensagens, gosto muito de ler livros. Estou até com um aqui agora sobre o Apocalipse, que eu vou começar a ler. Já li uma vez, vou começar a ler de novo. Então como é que eu consigo aguçar? Como é que eu consigo melhorar? Como é que eu consigo treinar a minha visão? Eu aprendendo com alguém que conseguiu chegar em algum lugar que eu mesmo não consegui chegar. Então eu consigo ampliar, eu consigo melhorar minha visão no momento que eu passo a observar outras pessoas. Eu gosto muito de ler e observar biografia de pessoas. Como é que as pessoas começaram o negócio, como é que começou o ministério, como é que começou uma empresa, né? Como é que começou uma família. Eu gosto muito disso, de saber como é que a pessoa estava e como que ela está agora. Eu acho que isso é muito, muito importante mesmo. E nós precisamos entender essa questão. Terceiro passo, terceira característica para ter uma visão, para ter o poder da visão. A visão é mais importante do que a vista. Olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa tem vista, mas não tem visão. E quando a gente fala de visão, não estamos falando da vista física, do olho físico. Nós estamos falando da visão aqui, ó, dentro da tua cabeça. Porque tem gente que olha, mas não enxerga. Ele vê, mas não enxerga. Então,
a visão é mais importante que a vista. Porque tem gente que tem um olhar perdido. Eu já vi pessoas assim, com o olhar perdido. Você está pensando que ele está olhando para o lugar, mas ele não está. Ele está com o olhar perdido. Ele não tem foco, né? Já viu a luneta? O próprio celular, né? Para você tirar uma foto boa, você tem que pegar o foco. Para você fazer um vídeo bom, você tem que pegar o foco. Entendeu? Então, numa máquina fotográfica, por exemplo, ou numa câmera de vídeo, eu tinha uma antiga, aquela de fita, daquela fita VHS, sabe? Grandona, que eu filmava os cultos e depois eu transformava em DVD. Aquilo ali tinha que rodar ali, ó, a câmera tinha que rodar ali o foco para que ficasse mais nítido. Por exemplo, no celular, eu geralmente gravo no celular. Então, se você colocar o celular muito longe e depois dar o zoom, ele vai perdendo a qualidade, vai perdendo o brilho, vai perdendo a nitidez, entendeu? Então, o que é importante? Você focar. E quanto mais perto, por exemplo, eu estou nessa distância aqui do celular. Essa é a distância que eu escolhi. Eu poderia ficar um pouquinho mais longe, não tem problema, que eu estou com o microfone aqui. Uma adaptação aqui que eu fiz, porque eu esqueci o microfone de fio, né? Eu tenho sem fio também, mas eu estou usando esse miniatura de microfone aqui. Então o que acontece? Eu poderia colocar o celular mais longe, mas eu preciso me enquadrar nesse ambiente que eu estou. Eu estou aqui no meu quarto, eu estou num ambiente que eu preciso enquadrar, entendeu? Então eu estou aqui, ó, um pouco para lá, um pouco para cá. Esse espaço que eu estou aqui, eu posso escrever alguma coisa, eu posso botar uma imagem na edição do vídeo, eu posso fazer um montão de coisa. Então, na verdade, eu preciso ter foco. Por isso, a visão é mais importante do que a vista. Não adianta ter vista e não ter visão. Entendeu? Tem uma promessa na Bíblia, em Joel 2:28, que o profeta Joel fala o seguinte, que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Então o objetivo de Deus é justamente esse, fazer com que os jovens tenham visão. Então a visão, ela consegue fazer você, por exemplo, você vai comprar um lote, vai comprar um terreno. Então você tem que imaginar a sua casa construída naquele terreno. Você vai comprar um imóvel, esse imóvel está destruído, ele está acabado, ele está meio ruim. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse imóvel e já conseguir enxergar aquela casa pronta. Isso aí é uma visão. Então, quando você tem visão, você não vê o caos, você vê a solução. A pessoa sem visão, ele só olha para o caos, ele só olha para o problema. A pessoa sem visão, ele só olha para a dificuldade, ele não olha para o futuro, ele não olha como que vai ser. Na verdade, ele fica muito focado no que como está. E como está não é o suficiente. Você tem que focar em como vai ficar. Na tua visão, você já tem que ver aquela igreja pronta, aquele templo pronto, aquela casa pronta, aquela rua asfaltada. Na sua visão, mesmo que ela não esteja, você tem que ter esse foco, essa visão. Então a Bíblia fala que os vossos jovens terão visões. Não é ficar vendo, eu tive uma visão, vi um anjo, eu vi não sei o quê. Quando a Bíblia fala visão, está falando de futuro.
Você está falando de uma coisa que você está vendo, como será aquilo. Isso é muito interessante você entender. Então entenda bem, na verdade nós não estamos falando aqui de uma visão, de você fechar o olho, os olhos e ver anjos, ver isso, ver aquilo, não. É a visão de futuro. A visão de futuro, esse que é o grande problema. Entendeu? E quarto lugar, a visão é algo extraordinário, são ideias extraordinárias. O que é uma visão? Uma ideia. Eu tive uma ideia, por exemplo, eu venho buscando ideia, eu peço a Deus, Senhor, me dê uma estratégia, me dê uma ideia. Então visão são ideias extraordinárias. O que é visão? Ideias extraordinárias. Então, quando você tem uma ideia extraordinária, você tem uma visão. Quinto lugar, visão é mais importante do que o propósito. Porque tem pessoas que falam assim, eu tenho o propósito de fazer isso e aquilo. Mas se você não tiver visão, você não vai conseguir realizar o seu propósito. Está dando para me entender o que eu estou falando? Então você precisa entender o seguinte, eu tenho um propósito de conquistar isso e aquilo. Mas se você não tiver uma visão, você não tem como chegar. Então olha aqui que coisa interessante. Você tem que entender o seguinte, olha aqui. Você quer conquistar algo, então você tem que saber onde você quer chegar em curto prazo, médio e longo prazo. Como é que você quer estar daqui a 5 meses? Como é que você quer estar daqui a 1 ano? Como é que você quer estar daqui a 3, 5, 4 anos? Aonde você quer chegar? Então essa é a grande questão. Então, por isso que a visão é mais importante do que o propósito. Em Provérbios capítulo 29, versículo 18, Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas na verdade a tradução para essa palavra é não havendo visão. A palavra profecia aqui, nesse texto, se refere à visão. Vamos supor, um líder que não tem punho, um líder que não tem estratégia, um líder que não tem ideia, um líder que não tem nada. As pessoas não vão seguir esse líder. As pessoas vão seguir líder que tem ideias. As pessoas vão seguir líder que tem estratégia. As pessoas vão seguir líder que tem visão. Entendeu? Não havendo visão. Então, como é que o líder tem que fazer com seus liderados? Ele apontar o caminho. A visão. Olha, o caminho é esse aqui. Olha, a maneira de chegar é essa aqui. Olha, você tem que ir por aqui. Isto é justamente você apontar o caminho para a pessoa. Porque não havendo visão ou profecia, o povo perece ou o povo se corrompe. Então você precisa entender o seguinte, eu como líder preciso mostrar o caminho para o povo, a estratégia para o povo, a visão para o povo. Sétimo lugar, fite os olhos naquilo que não se vê. Vamos supor, o que está óbvio, eu não preciso ficar olhando. Eu estou vendo algo, mas aqui está muito claro, muito óbvio. Eu tenho que fitar os olhos naquilo que não se vê. Naquilo que os meus olhos espirituais, aquilo que a minha ideia não consegue ver. As pessoas mais ricas do mundo foram aquelas pessoas que tiveram uma ideia. A gente estava assistindo sobre os 60 anos da Rede Globo e o jornalista Roberto Marinho teve uma ideia. Aos 65 anos, ele começou a Rede Globo. Porque ele teve uma ideia, ele teve uma visão de que naquele local, onde estava cheio de mato, um local completamente abandonado,
seria o maior centro de televisão da América Latina. Então, a Rede Globo é o que é hoje, né? A gente tem algumas divergências com a emissora hoje em dia, mas ela é que é hoje por causa de um homem que teve uma visão. Então, a pessoa que tem visão, ela chega. Então, vamos supor, o que é hoje? É uma imensidão. Eu estava vendo a reportagem, uma imensidão, um local imenso, gigantesco, ousado, cheia de cidade cinematográfica, um complexo de cinema, de televisão gigantesco, por causa de uma visão. Estou falando de um homem secular, sem falar de outros líderes que tiveram grandes visões, ou grande visão. Né? Vamos supor aqui o bispo Edir Macedo, por exemplo, um homem que teve visão. Por que ele conseguiu o que conseguiu? Porque ele teve visão e perseverança. Então, fite os olhos naquilo que não se vê. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Fite os olhos naquilo que não se vê. Você não está vendo nada, mas você está vendo. Você não está vendo, mas está enxergando. Né? Não está vendo, mas está enxergando. Então você consegue ver coisa que ninguém vê. As outras pessoas vão olhar assim, não tem nada aí. Isso aí não vai dar em nada. Mas quando você é uma pessoa perseverante, você conquista. Quando você é uma pessoa perseverante, você avança. Quando você é uma pessoa perseverante, você vai mais longe. Você me entendeu como é que funciona? Então, é importante que a tua visão, ela seja uma visão ampla. E você consiga fitar os olhos naquilo que você não vê. Isso é muito importante. Sem falar de outros líderes grandiosos, como Davi Miranda, né? Soares e tantos outros, né, que eu não vou citar o nome aqui, mas tem muita gente boa. Agora, tem uma coisa importante, que tem muita gente que fala, eu não vou contar nada para ninguém, eu não vou falar nada para ninguém porque vai dar errado, vai dar azar. Não dá nada. Não dá azar nenhuma. O José contou os sonhos para os irmãos, a visão que ele estava tendo, e isso não atrapalhou ele em nada. Tem gente que fala assim, José não devia ter contado os sonhos dele. É besteira. Claro que se José não tivesse contado os sonhos, os irmãos não teriam inveja. Se José não tivesse contado os sonhos, eles não jogariam ele na cisterna. Se José não tivesse contado os sonhos, não passariam os mercadores para o Egito. Se ele não contasse o sonho, ele não ia ficar na casa de Potifar. Se ele não contasse o sonho, ele não ia ser perseguido sexualmente pela mulher de Potifar. Se ele não contasse o sonho, ele não seria preso. Se ele não contasse o sonho, ele, na verdade, não seria o governador do Egito. Então, muitas vezes, a pessoa acha que contar a visão vai atrapalhar a vida dele. Mas não vai. Isso vai para os pessimistas. Para os otimistas não vai acontecer nada demais. Então, olha aqui. Olha o que Abacuque fala. Abacuque 2, 2 e 3. Escreve a visão, para que todos possam ler. Escreva numa tábua grande. Escreva a visão em outdoor, para que todos possam ler, até aqueles que passam correndo. Então não importa a velocidade que a pessoa está passando, mas a visão está tão clara de você para as pessoas que elas vão conseguir enxergar, elas vão conseguir ver. Então isso é muito importante. Então, querido, olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Então, a visão é a fé, a vista é a questão humana. A vista
é a natureza humana, mas a visão é a fé. Nós andamos por visão e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Olha o que o cego disse: Senhor, eu quero ter vista. Eu quero ter vista, eu quero ter visão. E Jesus falou: então veja. O outro cego, Jesus colocou, cuspiu no chão, juntou lodo com cuspe e colocou nos olhos do cego. Ele foi lavar no tanque Siloé e foi e voltou vendo. Então é muito importante. Eu li um livro muito interessante do John Maxwell, um livro muito interessante, 25 maneiras de valorizar as pessoas. E eu tirei algumas lições desse livro. Eu não tenho mais esse livro, eu acabei doando para alguém, eu não sei quem, ou emprestando, e eu não tenho mais esse livro. Mas é um livraço, se você puder adquirir, 25 maneiras de valorizar as pessoas. E dentro do livro tem algumas coisas relacionadas à águia, por exemplo. Então, 10 lições que eu tiro dentro desse livro da águia. Primeira coisa, as águias fazem coisas acontecerem. Águias não ficam esperando alguém vir ajudar. Águia não fica se lamentando. Águia, elas fazem as coisas acontecerem. Segundo lugar, águias vêm e agarram oportunidade. As águias veem a oportunidade e agarram a oportunidade. Às vezes você não pode fazer aquilo agora, mas é a sua chance. É a sua oportunidade. E você não pode, de forma nenhuma, perder a oportunidade. Isso que é muito importante a gente saber. Não perca a oportunidade. A águia, elas veem e agarram a oportunidade. As oportunidades batem uma vez só na nossa vida, na nossa porta. Então, se alguém te ofereceu algo que é um negociaço, e às vezes você não está com muita condição de pegar aquela oportunidade, mas você agarra. Eu instruí um amigo, falei com ele assim, para ele comprar um imóvel. E ele falou, mas eu não tenho condição de comprar. E eu falei com ele, compra e paga. É a prestação. Ah, mas como é que eu vou pagar tanto por mês? Bom, se você não assumir nenhum tipo de compromisso, você vai acabar gastando esse dinheiro. Então é melhor você ter compromisso com esse dinheiro, comprar o que você precisa comprar, e quando você vê, você já terminou. E ele fez isso e já está terminando. Significa o seguinte, que águias veem e agarram oportunidade. Terceiro lugar, águias influenciam as opiniões e ações dos outros. A águia está sempre influenciando alguém. Sempre dizendo, mesmo sem precisar falar, pelas próprias atitudes, a maneira das pessoas caminharem, porque elas vão espelhar em você. Isso é muito interessante. Entendeu? Muito interessante. Quarto lugar, águias agregam valor ao próximo. Águias agregam valor ao próximo. Então você, como águia, você vai sempre agregar valor. Sempre agregar valor. As pessoas sempre vão aprender alguma coisa de você. Elas vão sempre extrair algo de você, exemplo de você. Então quando você, por exemplo, faz uma boa ação, tem uma atitude, você sabe como vai influenciando as pessoas vão agregando valor. Quinto lugar, águias atraem vencedores. Ninguém quer seguir perdedor. Todo mundo quer seguir quem está ganhando. Essa é a grande verdade.
Então, se você é uma pessoa de sucesso em uma área, significa que você vai conquistar e vai atrair pessoas para perto de você, pessoas vencedoras. Eu lembro de Davi. Davi foi se esconder na caverna de Adulão e souberam que Davi estava lá e foram famílias, parentes, pessoas desanimadas, pessoas desempregadas, pessoas arruinadas, foram todos para a caverna. E lá, aproximadamente 400 pessoas. E Davi instruiu essas pessoas. E eles passaram a ser grandes guerreiros pela influência de Davi. Amém ou não? Você me entendeu? Então, as águias atraem vencedores. Olha que coisa interessante. Sexto lugar, águias dão ideias que ajudam a organização. Às vezes você não é o líder daquela organização, mas as tuas ideias vão fazer com que essa organização ela saia do vermelho, ela saia do patamar de derrota, ela saia de um patamar de ruína. Então as águias, elas, na verdade, dão ideias. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Coisa interessante. A águia não tem medo de dar opinião. A águia não tem medo de dar opinião. Se você está vendo, você é um águia, você está vendo algo errado, estou falando da águia porque a visão da águia é ampla. E uma pessoa que não quer se meter na vida dos outros, porque tem gente assim, eu estou vendo que a pessoa está fazendo errado, eu estou vendo que ela está dando cabeçada, mas eu não vou dar minha opinião não, porque cada um por si. Não, eu não acredito. Eu acho que a gente pode contribuir de alguma maneira àquela pessoa que está dando cabeçada. A gente pode ajudar. Eu estou vendo que ele está no caminho errado, eu não posso tirar ele do caminho errado. Por quê? Então, águias dão ideias que ajudam a organização. Sétimo lugar, águias dão condições para outras águias liderarem. A águia não fica só liderando sozinha, elas estão sempre dando, ó, vai lá, lidera aqui. Eu sou um tipo assim. Muita gente não soube aproveitar as oportunidades que tiveram comigo. Eu muitas vezes peguei uma pessoa e botei na frente de algo para fazer e a pessoa simplesmente não fez como deveria. E aí deu ruim para ela. Então a águia, na verdade, a águia, ela ajuda outras águias. Se você vê que aquela pessoa é uma águia, mas ela ainda não está com foco bem elaborado, bem definido, aí o que você faz? Você dá o feedback. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Outro dia eu vi um vídeo sobre vendas, eu vou também fazer vídeos sobre vendas, qualquer momento desse, e eu vi um vídeo sobre vendas e o rapaz, um especialista em venda, estava dando instrução para duas moças que estavam vendendo empadas. E elas estavam abordando os clientes de forma errada. E ele foi um dos clientes abordado e falou, olha, vocês estão abordando de errado. Você não pode dizer assim, você não pode dizerem assim, quer comprar empada? Não. Isso não é maneira de oferecer um produto. Entendeu? Então, primeiramente, você tem que ter um sorrisão, um bom dia, tá feliz hoje? O que eu posso fazer para melhorar o teu dia? Tipo assim. E ele foi dando instrução e depois elas copiaram a maneira dele falar e a venda delas melhoraram muito. Então, por quê? A águia está sempre querendo ajudar outras águias. A águia possui uma atitude extraordinariamente nobre. A águia tem uma atitude nobre. Respeitar as pessoas, não atacar, não usar as pessoas de forma
usando de forma pejorativa, né, usar o nome da pessoa para denegrir a imagem da pessoa. A águia tem uma atitude nobre, educado, tá bom? Isso é importante. Nono lugar, águias arcam com seus compromissos e responsabilidades. Vou repetir, águias arcam com seus compromissos e responsabilidades. Significa que uma águia, ela não transfere para os outros a responsabilidade dela. Ela assume o fracasso, assume a conquista e assume o fracasso também. Se essa águia sempre está colocando a culpa dos outros, isso não é águia. A águia tem que assumir. A águia não pode dizer, não, eu estou assim por causa de fulano, eu não consegui por causa de fulano, eu não consegui por causa de Bertano. Não, assume que a culpa é sua. Eu tenho assumido minhas culpas, eu tenho culpa em muitas coisas, eu sei que tem coisas que deveriam acontecer na minha vida que não aconteceram e que eu fracassei. Então isso indica que, na verdade, eu preciso melhorar, eu preciso assumir a responsabilidade. Isso é muito interessante. E 10º e último lugar, águias demonstram uma inabalável lealdade à organização e ao líder. Toda águia é leal. Toda águia é leal. A águia não fica aí, eu vou trair fulano, eu vou trair Bertano, eu vou trair minha organização. Não, a águia vai até o fim. Ou dando certo ou dando errado. Tem gente que não é leal ao líder e nem à organização. Se tiver ruim, ele sai. Eu nunca vi ninguém mudar de time porque perdeu. O Flamengo está perdendo, eu vou mudar para Vasco. O Vasco está perdendo, eu vou ser agora Fluminense. Os torcedores são leais aos times deles. E nós também precisamos ser leais à liderança e leais à nossa organização. Então, desde o momento que você assumiu o compromisso com alguém, você precisa levar isso até o final. Deu para entender essa breve palavra? Então eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder. Você pode compartilhar em vários lugares, no Kawaii. Você pode botar no TikTok, você pode botar lá no Telegram, você pode colocar no WhatsApp, no Messenger, no Facebook, pode pegar o link e colocar lá no seu perfil do Instagram, me ajude. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar no teu coração. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Paulo César Oliveira. A nossa igreja, nosso ministério Encontro com Cristo fica em Nova Iguaçu, Rua Simão Sochete, 592, no Camari. E vai ser um maior prazer te receber lá. E também, se você quiser fazer um seminário teológico, entre em contato conosco. Eu vou colocar aqui na descrição como você entrar em contato. E também, se você quer escrever um livro, o pastor quer escrever um livro, mas eu não tenho expertise, eu não tenho como, eu tenho ideia, mas eu não sei nem por onde começar, entre em contato comigo, eu vou te dar o livro pronto. É mais fácil do que você imagina. Que Deus abençoe sua vida aí. Tem um dia, uma noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo, abençoadíssima. E até o próximo vídeo, querendo Deus, e nós nos encontramos por aí, nas palestras, nas igrejas, nas conferências. Que Deus abençoe. Me siga também no Instagram lá, nós temos lá um pessoal bacana nos assistindo, vou colocar esse link lá daqui a pouco. Então vamos lá, Instagram, Pastor Paulo César Oliveira, Facebook, Pastor Paulo César Oliveira, que também tem Paulo César Oliveira. Você vai encontrar em qualquer rede social, tá bom? Então, tamo lá. Até a próxima. Graça e paz.